Hello, guys! Tudo bem, terceira série? Vamos ao nosso Chapter 5, com mais dois textos para vocês resolverem duas questões da prova do Enem de 2015. Esse aqui foi o texto da aula passada, o Baking Cake, né? Juntamente com o segundo texto, né? Em que vocês responderam as questões relacionadas a este texto. E nós tivemos aqui na page 10, a questão number 1, que vocês também responderam. E na aula de hoje nós vamos ler o texto da questão number 2 e da 3. Tá? Então vamos lá. Questão 2. If you can't master English, try Globish. Paris. It happens all the time. During an airport delay, the man to the left, a Korean perhaps, starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Nerier, considers it a proper language. It's not a language, it's a tool, he says. A language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be that at all. It is a means of communication. Nerier doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Cosmos, Volapük, Novio, or staunch Esperanto. Nor should it be confused with barbaric algo for algorithmic language. It's a sort of English light, a means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Então, nesse fragmento aqui desse texto, eles falam sobre duas pessoas de nacionalidades diferentes, um coreano e um colombiano, em que começaram a falar, a conversar uma língua que não era inglês, era essa Globish, tá? Então, aqui ele fala sobre o criador, né, que não é um idioma, ele diz que é uma ferramenta de comunicação. Então, diante desse fragmento aqui, vocês vão responder essas questões que nós temos aqui from A to D, tá? Então, na verdade, vocês vão marcar a correta. Considerando as ideias apresentadas no texto, Globish, Global English, é uma variante da língua inglesa que, letter A, tem status de língua por refletir uma cultura global, facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo, tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto, ou letter E, um pouco mais acima, letter D, sorry, altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. E letter E apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Então, vocês vão avaliar esse texto e vão marcar a resposta correta, de acordo com o que vocês entenderam desse fragmento desse texto. Ok? Na questão número 3, temos esse fragmento aqui. A tall order. The sky isn't the limit for an architect building the world's first invisible skyscraper. So Charles Wee, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to make. He's bored with skyscrapers. After designing more than 30, most of which punctuate the skylines of rapidly expanding Asian cities, he has struck upon a novel concept,
the first invisible skyscraper. As the tallest structure in South Korea, his Infinity Tower will loom over Seoul until somebody pushes a button and it completely disappears. When he entered a 2004 competition to design a landmark tower, the Korean-American architect rejected the notion of competing with Dubai, Toronto, and Shanghai to reach the summit of man-made summits. I thought, let's not jump into this stupid race to build another tallest tower, he says in a phone conversation. Let's take an opposite approach. Let's make an anti-tower. The result will be a 150-story building that fades from view at the flick of a switch. The tower will effectively function as an enormous television screen, being able to project an exact replica of whatever is happening behind it onto its facade. To the human eye, the building will appear to have melted away. It will be the most extraordinary achievement of Witt's stellar architectural career. After graduating from UCLA, he worked under Anthony Lumsden, a prolific Californian architect who helped devise the modern technique of wrapping buildings inside smooth glass scans. Então, esse fragmento desse texto fala sobre o criador de um arranha-céus invisível, tá? Fala sobre essa pessoa e como ele criou essa estrutura, a estrutura mais alta da Coreia do Sul, e o que ela fazia, né? Como que ela assumia, enfim. Ele relata nesse fragmento aqui, em que nós vamos responder o seguinte. No título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order e the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é: letra A, inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Letter B, confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. Letter C, técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Letter D, competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. E letter E, construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Então, vocês vão reler esse fragmento, esse texto que foi adaptado, e vocês vão marcar a resposta correta. Ok? Essas duas serão as questões que vocês farão para casa, né, de homework. Nós falamos ainda na semana passada sobre a questão das palavras, né, de que utilizamos os verbos no infinitivo, quando utilizamos os verbos no infinitivo e quando utilizamos os verbos no gerúndio, tá? Por quê? Porque temos alguns aqui, como esses exercícios mencionados aqui, que vocês farão ele não agora, só na parte, na nossa quarta aula, expliquei para vocês sobre a questão do infinitivo e do gerúndio, tá? Então, o que vocês vão fazer de atividade devolutiva? Vocês vão completar com o gerúndio ou o infinitivo usando to. Eu coloquei aqui um exemplo, como eu mencionei isso na nossa aula no Meet, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês terem uma ideia, para vocês relembrarem também o uso do gerúndio e do to com infinitivo. Então, coloquei dois exemplos, um com gerúndio, they go on reading the book, e they promised to sell the old comics. Então, eles continuarão, they go on, eles continuarão a ler o livro.
Por que eu usei o ing aqui no gerúndio? Porque aqui nós temos uma preposição. Então, they go on reading, tá? Temos aquelas regras que nós conversamos na aula passada no Meet. E aqui o to sell, porque o verbo to promise solicitou que utilizássemos o verbo to sell seguinte no infinitivo. Então, vocês terão esses exercícios aqui, from number 1 to number 10, relacionados ao uso do gerúndio ou do infinitivo usando to, tá? Então, o que nós precisamos observar? Precisamos observar o que vem antes do espaço, o que vem depois, se é um verbo, se é o sujeito, se está mencionando uma pessoa. E aqui temos outro verbo. E temos aqui também, falamos sobre as palavras que nós utilizamos ao fazermos perguntas. Aqui, por exemplo, how. Aqui nós temos também uma preposição. Aqui também. Aqui outro verbo, o verbo to decide. Aqui vai entrar, o próximo verbo será no gerúndio ou no infinitivo com to. Então, verbos que solicitam ing. E entre outros, ok? Que nós explicamos na aula passada. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa atividade devolutiva, vocês podem mandar uma mensagem para mim lá no nosso Google Classroom. Ok, guys? So, see you next class and bye-bye.